Oi, meus corações, bom dia, tudo bem com vocês? Se não tiver, vai ficar em nome do Senhor Jesus, porque Deus é maior na minha e nas suas vidas. Pessoal, vim aqui hoje relatar, um fato que aconteceu, muito triste. Me perdoe se em algum momento eu chorar, porque não tô chorando aqui para ganhar engajamento de forma nenhuma. É porque eu sou uma pessoa que eu sou uma pessoa tão amorosa, pessoal, sabe? Que muitas coisas tocam no meu coração e eu não consigo me conter. Tem coisas que me emociona mesmo. Me perdoa aí por eu ser essa pessoa tão derretida, tão chorona. Já começa o vídeo aqui chorando, mas porque são coisas que dói, né? O ser humano que é ser humano, que tem coração, sente essas coisas mesmo, né? Então, pessoal, vou começar. Eu tenho 2 filhos, um que chama Vitor e a outra chama Isabela. Vitor tem 23 anos, não, desculpa aí, Vitor tem 24 anos e Isabela tem 19. Eles são frutos do meu primeiro relacionamento, em que eu morei, né, com o pai deles. O pai deles era do interior, mas daí, na adolescência, ele foi morar em São Paulo com a família, né, que adotou ele. Ele é filho adotivo. Daí, depois, com seus 20 e poucos anos, ele voltou ao interior novamente. E daí, foi amor à primeira vista. Foi até minha irmã que nos apresentou, tal. E aí, eu gostei dele, ele gostou de mim. E a gente foi viver um relacionamento, né? E aí, com abrir e fechar dos olhos, a gente já estava morando juntos. Eu nunca tinha morado com ninguém. Eu trabalhava, vivia uma vida a só, né, solo. Mas a vida me proporcionou a isso. Daí, morando junto com ele, chegou um tempo que eu engravidei do meu filho mais velho, né, que é Vitor, que tem 24 anos. E o meio, sabe, de muitas das vezes coisinhas que tem entre casal mesmo, discussõezinhas, essas coisas, a gente acabou se separando e ele foi embora para São Paulo e eu continuei no interior. Passei minha gestação toda sem ele. Gostava muito dele, sentia muita falta, eu chorava. E ele foi para São Paulo e ficou lá um tempão. Quando eu estava perto de ter meu filho, ele voltou. Daí ele foi morar em uma cidadezinha próxima da minha cidade, chamada Santo Antônio de Jesus. Eu sou filha de Ubaíra, Bahia. E daí, quando chegou bem na data de eu ter meu bebê, fui para o hospital. E daí uma amiga da gente que morava lá na cidade, essa mesma cidade que eu fui pro hospital para ter meu bebê, essa amiga ficou sabendo, pegou e ligou para ele, falou: olha, a sua ex tá no hospital, né, foi ter seu filho, tal. Aí ele pegou e foi. Quando ele chegou lá pela manhã, a criança já tinha nascido. Aí ele falou que queria entrar só para ver a criança. Aí lá na portaria pegou, autorizou, ele entrou. Aí foi ver o filho dele, ficou lá apaixonado, né, o primeiro filho dele e o primeiro filho meu, né. E aí pronto, a gente pegou, conversou direitinho e voltamos. Aí a gente se separou pela segunda vez. Ele foi embora para São Paulo. Aí o meu destino já foi vir para Salvador. Chegando aqui em Salvador, eu vim para casa da minha tia, onde ela me apoiou, me deu todo o suporte, ela, auxílio dela. Aí eu comecei a trabalhar de doméstica. Meu filho ficava com ela. Pense que eu chorava, porque eu nunca tinha me separado do meu filho desde do nascimento. Eu chorava porque eu tinha que dormir no emprego, antigamente, casa doméstica, né? Esses empregos assim de trabalhar na casa de pessoas que tinham dinheiro, que tem dinheiro, a gente tinha que dormir. Hoje em dia não. Hoje em dia esse tempo da escravidão já acabou só para aquelas que aceitam mesmo. Aquelas que não querem, não vai viver essa vida como eu mesmo. Hoje em dia eu não vivo mais essa vida, não quero mais isso para mim. E daí eu dormia que o travesseiro chega molhava, né, das lágrimas, eu lembrando do meu filho e dizia: meu Deus, meu filho, eu queria tanto estar aqui do meu lado, mas infelizmente eu não tenho condições para isso, meu filho está aqui comigo, tal. E aí foi noites complicadas, foram noites difíceis, mas eu consegui vencer. Aonde hoje eu moro aqui, né, nessa casa que eu hoje convivo com meu atual esposo e mais 2 filhos. E pronto, a vida foi passando. Mas antes,
de eu sair desse emprego, antes de eu sair desse emprego e vim tomar conta do meu filho mais velho, mas pela terceira vez eu voltei com o pai dele. Ele veio de São Paulo. Eu não queria mesmo que ele soubesse onde era que eu tava, porque tipo assim, de tanto viver naquela vai e volta, de só sabe de uma, ele vai ver a vida dele, eu vou ver a minha. Mas aí ele foi, né, procurando, pesquisando, até que encontrou aonde que eu morava. Aí se aproximou novamente, disse que amava o filho dele, que queria voltar, tal. A gente voltou. E daí, então, pessoal, parei aqui um pouquinho pra ir aqui resolver uma coisa com meu filhinho, mas já voltei. Daí, nós voltamos pela terceira vez. E aí ficamos morando aqui em Salvador. Construímos essa casa aqui, porque quando ele chegou eu estava trabalhando, né, em casa de família, para poder construir o meu cantinho para morar com o meu filho, Vitor, esse que tem 24 anos hoje. Aí ele chegou, vamos criar nosso filho junto, tal. Aí pronto, ele trabalhando, eu trabalhando. E ele era aposentado por validez, sabe? Ele tinha um problema mental, né? E aí pronto. Quando eu conheci ele, eu não sabia desse problema mental dele. Fui morar com ele, engravidei, depois que eu fiquei sabendo, porque ele passou por uma crise morando comigo, e eu fiquei tipo perdida. Meu Deus, o que é que tá acontecendo? Ele ficava 15 dias sem dormir, 15 dias sem comer, só vivendo de água, geladinho, tudo quanto foi coisa gelada assim, ele vivia comendo, se alimentando só de coisa gelada. Ele não conseguia comer comida normal, sabe? E aí eu ficava, meu Deus, os olhos ficavam parecendo duas pitangas. E eu sem entender por que era aquilo. Depois foram me dizer, ele tem tal deficiência, tal, você não sabia? Eu dizia, não. Pronto. Aí pronto, separou. Depois a gente voltou. E aí, como ele ser uma pessoa tão boa, por ele ser uma pessoa boa, um bom esposo, um bom pai, não vou mentir, foi uma ótima pessoa, foi uma pessoa excelente na minha vida e na vida dos meus filhos. Aí pronto, morando aqui em Salvador com ele, né, criando nosso primeiro filho. Daí engravidei pela segunda vez, né, tive uma filha chamada Isabela, hoje ela está com 19 anos. E aí a gente foi convivendo, mas chegou a época que não deu mais certo, por conta do problema mental dele. Eu levava ele, se internava, pegava as medicações, levava ele em todas as consultas, cuidava dele, sabe, como se fosse um filho. Chegou um tempo que não deu mais certo nós conviver juntos. Por quê? Porque ele sempre dava as crises, e chegou um tempo que ele mesmo determinou de por ele mesmo parar o tratamento pela ali. Eu falava assim, Romildo, não pare o tratamento, porque você necessita tomar os remédios passados pelo médico, que você tem problema. E ele dizia, não, eu não sou louco não, eu não vou tomar remédio não, que eu não sou louco não. E aí ele determinou de por ele mesmo que não iria mais prosseguir com as medicações. E eu, sabendo que ele, sem as medicações, não tinha como viver uma vida tranquila e nem ia me dar uma vida tranquila, eu parti para a separação. Porque não vou mentir para vocês não, gente, é muito difícil. Só eu e Deus que sabe o que eu passei de noites perdidas, sabe? Das coisinhas que ele aprontava, não por ele, mas sim por conta da doença que ele dava as crises. Então só eu e Deus que sei o que eu passei, né? Aí que ele jogava água dentro de casa quando estava na crise e molhava tudo. Ele não tinha noção do que estava fazendo. É igual um bebê quando começa a engatear, que pode puxar um armário para cima dela, uma televisão, enfim, que pode fazer qualquer coisa e ela sem ter noção que aquilo ali vai prejudicar ela de alguma forma. Assim era ele. E aí, pessoal, então, pessoal, aí tá a foto dele que eu tô deixando passar aí na telinha com a minha filha de 19 anos. Então, pessoal, aí chegou um tempo que não deu mais certo, por conta que ele mesmo interrompeu o tratamento dele. E assim não dava pra gente prosseguir. Aí foi quando eu disse, olha, não vai mais dar certo, você segue sua vida, que eu sigo a minha. Daí ele foi embora pra São Paulo, onde ele tinha, né, e tem a família adotiva dele até hoje lá. E aí, o que acontece? Mas a mãe dele que adotou ele, Deus já tinha levado, né? O senhor também, que ele tinha como pai que adotou ele, também Deus já tinha levado. Aí só tinha a irmã dele e as primas, no caso, nas sobrinhas, né, adotiva, que foi a família dele. Porque como tem aquele dizer,
pai é o que cria, não é o que faz. A mesma coisa é mãe. Mãe é a que cria, não é o que faz. É aquela que tá ali para dar amor, carinho, suprir todas as necessidades e ter dentro dela como mãe e ter dentro dele como pai, né? Então a gente sempre tem esse dizer. Então o que acontece? Pronto, ele foi embora para São Paulo. Daí ele me ligava pedindo para voltar. Eu dizia não vai voltar, porque não é a primeira vez que você interrompeu o seu tratamento e a gente se separou e você me pediu mais uma chance, eu lhe dei e você continuou a mesma coisa. Então, eu vou te dar a segunda chance e você vai fazer a mesma coisa, então não vai adiantar. Aí me pediu, eu disse, não, vai ver sua vida que eu vi a minha. Aí lá, ele foi morar de aluguel, porque tinha a família dele, né? Mas cada um vivia a sua vida, cada um tem que ter sua, como é que fala, meu Deus? Cada um tem que ter a sua vida, né? Cada um tem que ter sua casa, cada um tem que ter sua vida, enfim. Ele alugou um cantinho lá pra ele e foi viver. Com pouco tempo, ele desapareceu de lá, né? E aí eu tenho o contato aqui da sobrinha dele, a gente conversa muito. E ele desapareceu, gente. Já tem mais de... Eu creio que já tem uns... Ele desapareceu no dia 14 de janeiro de 2014. Depois eu vou fazer o cálculo aqui pra ver quanto tempo tem. Tem muito tempo que ele desapareceu. Então, eu converso sempre aqui com a sobrinha dele e ela diz que na mente dela ele não faleceu, que ele tá vivo, agora ele desapareceu, né? E ela falou que em uma das consultas que ela acompanhava ele lá em São Paulo, que o médico falou que ia chegar um tempo que o cérebro dele ia bloquear e ele não ia mais lembrar de nada, que já teve família, que tinha filhos, que viveu uma vida. A mente dele, a partir daquele momento ali, ia bloquear. Ele ia começar a vida dele do zero, dali por diante que ele ia viver, achando que a vida dele era ali. Tipo uma criança, um bebê, uma criança. Quando a mente dela vai começando a despertar e vai conhecendo o que é o mundo, o que é a vida. Porque uma criança é inocente, né? Mas ela chega um tempo que aquela inocência dela se acaba. É quando ela começa a conhecer, né? Vamos supor que é como Eva e Adão, que só conhecia o lado bom, mas depois passou a conhecer os dois lados. Um exemplo. E aí desapareceu, gente. E eu até hoje, eu já procurei aqui em rede social, já entrei em contato com pessoas de lá de São Paulo, né? Falo direto com a sobrinha dele, todos os dias não vou dizer que é todos os dias, mas sempre que eu lembro, a gente conversa, ela chora, eu choro, a gente se emociona, porque... Gente, ela falou que foi lá em São Paulo, naquela parte que fica os mendigos, para procurar por ele, que ela disse que a última notícia que soube, que foi de um rapaz dizendo que ele, no caso o pai dos meus filhos, estava dando um suporte a uma pessoa de moleta, né? Uma pessoa de moleta, que tá em impossibilidade de andar na rua sozinho e tal. Disse que viu ele dando esse suporte para essa pessoa. E desde lá, ela não sabe mais dele, não viu mais ele, mas aí ela foi procurar ele na parte que fica os meninos lá de São Paulo, que eu não conheço nada em São Paulo, e ela disse que quando chegou lá, que não aguentou, que o psicológico dela não aguentou ver o sofrimento daquelas pessoas ali, que não era nada dela. Imagine ela ver o sofrimento do tio dela ali naquele lugar, mas ela disse que moveu céus e terras e não conseguiu achar. Foi em todos os lugares públicos que ela pudesse, ela foi, delegacia, necrotério, hospitais, todos os lugares públicos que ela pudesse. Tirou foto dele, botou nos postes da cidade, foi em rede de televisão e nada, até hoje não encontrou. Gente, é muito doloroso, é muito triste. E hoje eu temo por ele. E peço todos os dias a Deus que se ele estiver vivo, Deus ele vai fazer por onde, porque Deus ele tem poder, ele tem milagre, Deus é milagroso, ele tem poder para isso. Deus vai entrar no psicológico dele, vai desbloquear a mente dele e vai fazer ele lembrar que ele tem 2 filhos, que ele tem essa sobrinha maravilhosa que mora lá em São Paulo, que teme por ele, assim como eu e os filhos dele. E Deus vai direcionar ele ou na casa dela, ou aqui para minha casa, para o meu endereço, ou para o endereço dela. E em nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio, para tirar essa dor de dentro dos nossos corações, dos 2 filhos dele, da sobrinha, né, de mim. Porque, gente, é muito triste você estar dentro da sua casa, saber que você tem seus alimentos ali em todos os horários. Que chove, você tem uma cama quentinha para você dormir. Tá fazendo um sol quente, escaldante, como tem o dizer do povo, um sol para cada um. E você tá dentro da sua casinha ali na fresca, no ar-condicionado, na frente de um ventilador. E você saber que tem um ser humano
que lhe pertence, que você ama, que você tem amor e carinho, que está desaparecido. E você não sabe por onde anda, por onde está, se está comendo, se está bebendo, se está sentindo alguma dor e não tem ninguém ali para dar um suporte. Porque, gente, em falta de uma comida, a gente pede. Em falta de uma água, a gente chega em uma lanchonete, em um restaurante, em uma residência, pede. Alguém pode ceder ali uma quentinha, um almoço. Pode lhe ceder um copo de água, um suco. Mas nenhuma dor, principalmente uma pessoa desorientada, sem nem saber que ela existe, passar por uma dor ali, né? Mendigo na rua, quantos deles morrem aí, gente, da pior forma, né? Porque os mendigos na rua, eles não têm asseio, né? Começa a cheirar mal, então as moscas vai e põe dali, põe os ovos, cria uma ferida, começa a destruir o corpo da pessoa ali através de um desmazelo, né? De uma pessoa lá jogada. Muitos deles têm parente, mas às vezes não lembra, como o caso desse ex meu. Para mim, eu tenho certeza que a mente dele foi bloqueada, porque todo tempo, mesmo com a separação, ele vinha à procura do filho dele. Ele vinha, abraçava, beijava, dava a pensão direitinha. Foi tanto que a pensão foi bloqueada pelo INSS. Aí quando eu fui lá procurar saber porque que a pensão do meu filho eu não estava conseguindo mais retirar, o INSS me orientou que foi bloqueado, porque o pai das crianças não comparecia mais para fazer a prova de vida. E vocês aí sabem que se a gente recebe algum benefício pelo INSS e a gente não for fazer a prova de vida, né? Hoje em dia é de 2 em 2 anos, mas antes era de ano em ano. E era presencial. Hoje pode ser pelo celular, ou então a equipe do INSS vem na sua casa fazer a prova de vida, como aconteceu comigo, né? Que eu tenho um filho que ele recebe um benefício pelo INSS. Então, gente, é isso aí, um pouquinho que eu quero contar para vocês, um pouquinho que eu contei para vocês, né, do meu antepassado, de uma coisa que até hoje dói muito dentro de mim. Às vezes já me pego chorando, deitada, pensando no que aconteceu com ele. Será que tá vivo? Será que não tá? Tá com fome? Tá com dor? Tá com sede? Tá passando por algum motivo assim gravíssimo e a gente não tem conhecimento de onde ele pode estar nesse momento, passando por tudo isso, e a gente saber que ele desapareceu e a gente não saber onde é que tá para ir lá para dar um suporte, para os filhos pegar, trazer, dar um banho, botar uma roupa limpinha, cheirosinha, acolher em uma cama aconchegante, cheirosa, onde ele não vai tomar chuva nem receber sol, onde a gente pode levar ele para o tratamento, para voltar a tomar as medicações, onde possa encontrar um lar com pessoas que amam ele de verdade para cuidar. E eu já me pego perguntando, meu Deus, onde está meu pai? Se eu tivesse condições financeiras, eu já tinha gastado até o que eu não tinha para estar na procura. Mas assim como eu e os 2 filhos dele e a sobrinha dele que mora em São Paulo, tá à procura. E a gente não sabe mais onde procurar, porque a gente não encontra. Ela falando pra mim que já procurei ele lá no São Paulo, igual se procura uma agulha no palheiro. E até hoje não teve respostas. E ela fala que muitas das vezes ela se pega com ele chamando na porta pelo nome dela. E ela fala, meu tio chegou. E quando ela vai lá e abre a porta, não é ele. Oh, Jesus, quando ela me liga, que a gente começa a conversar, a lembrar dele, a gente se desmancha em lágrimas, porque a gente não tem mais o que fazer, a gente não tem mais a quem se apelar, a não ser só a Deus, porque tem coisas na vida da gente que a gente tem como, oh, gente, me perdoa aí, mas porque são coisas dolorosas que a gente, infelizmente, não podemos fazer nada, a não ser pedir ao nosso Pai, o Todo-Poderoso, porque só Ele pode, só Ele sabe de todas as coisas. Mas eu peço, em nome do Senhor Jesus, que se Ele estiver vivo, um dia Ele há de aparecer, tanto aqui na minha residência, como lá na residência da sobrinha dele em São Paulo, e aonde quer que Ele apareça, uma vai entrar em contato com a outra, dizer que ele apareceu, nem que ele esteja velhinho de porrete. E o sonho dos meus filhos
é voltar a ver o pai, porque eles conheceu ele, mas quando pequeno, hoje em dia vê por foto. E quando ele desapareceu, ele tinha seus 40 e poucos anos. Ele já deve estar com seus 50 e pouco, tem mais de seus 50 e pouco, tem os seus 60 e poucos anos. Ai, gente, me perdoa, me desculpa, mas eu tinha que vir aqui me desabafar com vocês. Eu parei, pensei muito se eu iria mesmo realmente compartilhar, né, esse momento triste com vocês, que vocês não são merecedores, né, de estar aqui ouvindo essas coisas, mas peço perdão a vocês, mas eu tinha que vir aqui compartilhar de alguma forma. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. E vou ficar aqui na minha vou ficar aqui sabe, no meu pensamento positivo e na esperança que o meu Deus, ele é Deus de provas, de respostas. E eu tenho certeza que uma hora eu vou chegar aqui com um vídeo maravilhoso, em vez de ser de choro, de lágrimas e de tristeza, vai ser de pura alegria, de sonho realizado. E tá aqui compartilhando com vocês a chegada do pai dos meus filhos, que ele tá bem, né? E se não tiver, a gente se apega com Deus, vamos cuidar dele da melhor maneira possível para poder ele se sentir uma pessoa bem, né? Ser bem tratada, bem cuidada e valer a pena todos esses anos que ele ficou lá jogado, sem parente, sem ninguém. E é isso aí, gente. Não tenho muito mais o que falar, porque senão vou me desabar aqui em lágrimas e isso não é bom. Peço desculpa a vocês, que Deus continue abençoando grandemente e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.